Shalom a todos, Boker Tov, Tzaharem Tovim, Erev Tov, Laila Tov, dependendo da hora que você for assistir ao vídeo. Dia 101 de não fazermos Lashon Hará e fazermos Shmirat Lashon. Sejam bem-vindos nos caminhos da Torá. Sharon, eu sou a Sharon. Vamos direto para a máxima do dia de hoje. Repreender um irmão judeu em particular com amor e respeito é cumprir duas mitzvot. De novo, repreender um irmão em particular com amor e respeito é cumprir duas mitzvot. Nós vamos entender o que isso significa. Eu tirei a palavra judeu para que a gente possa entrar nesta jogada, não é mesmo? Entrar nesta jogada. O dia 101 de não fazermos Lashon Hará diz respeito ao 11 de Tevet do primeiro ciclo e ao 12 de Tammuz do segundo ciclo. O primeiro ciclo começa em Tishrei e o segundo ciclo começa em Nissan. Então, nós estamos na sessão 3, sempre lembrando isso, tá? Sessão 3, que diz respeito a dando ouvidos ao Lashon Hará. Nós estamos no negócio da orelha, lembram? Né? Falar é uma coisa, pensar é uma coisa, mas ouvir também pode ser Lashon Hará. E nós estamos aqui aprendendo como que a gente não deve dar ouvidos à maledicência. A primeira parte era proibição e diretrizes. Nós estamos na segunda parte, que é a escuta construtiva. Quando que escutar é algo bom, é construtivo. Porque nós vimos na primeira parte ali, que era sobre proibição e diretrizes, é quando que não é legal dar ouvidos. E aqui é quando a escuta é construtiva. Infelizmente, às vezes ela é construtiva. Nós deveríamos nunca ter que escutar nenhum tipo de Lashon Hará. Que não tivesse que ter essa construtiva ou não construtiva. Graças a Deus, Baruch Hashem, o Hafetz Haim colocou isso tudo muito organizado, e os autores aqui da compilação, o senhor Shimon Filkeman e Yitzhak Berkovitz, que eu nunca falo, às vezes falo, às vezes não falo, organizaram os ensinamentos que já eram organizados pelo Hafetz Haim, colocaram num livro com o dia 1, 2, 3, 4, 5. Então, se você começou lá em 1 de Tishrei, vai ter lá 6 vídeos antes e 1, 2, 3 cada dia. Mas se você começou hoje, agora, seja bem-vindo, porque sinceramente, mas bem sinceramente, toda hora é hora da gente aprender a não dar ouvidos ao Lashon Hará, a não fazer Lashon Hará, a melhorar os nossos relacionamentos, a parar com esse frenesi de falação, é fake disso, fake daquilo, um fala mal do outro, todo mundo se ataca. Quanto mais polêmico você for, mais seguidores você tem na internet, mais inscritos, mais não sei o que, por causa de polêmica. Nós queremos aqui simplesmente aprender como nos relacionarmos, não é? Então, eu falo da internet por quê? Porque eu estou aqui, não é? E porque em vez de a gente ter diminuído, porque isso aqui é divino, a internet é divina, Deus mandou a internet para que a gente possa conversar com o mundo todo, para que a gente possa realmente evoluir como pessoas. A tecnologia não vem para nos matar, ela vem para fazer nós crescermos. Quem se mata somos nós, né? Que constrói bomba atômica, esse tipo de coisa. Não era para fazer isso, era para fazer outra coisa. Enfim, por isso eu falo da internet, por causa daqui. Então, isso é um monte de polêmica, um monte de coisa. Para uma coisa ficar polêmica, ela precisa ter Lashon Hará no meio. Seja daquele que fala, ou seja daquele que escuta, ou seja daquele que leva o assunto adiante. Então, sempre tem Lashon Hará no meio. Às vezes tem, até quando o ensinamento é bom. Então nós temos que discernir, temos que separar, dividir aqui, realmente entender a diferença dos alhos e dos bugalhos. Então, nesse dia 101 de não fazermos Lashon Hará, o título é Solicitando Informação. 2 pontos, pré-condições. Então, são as pré-condições para que a gente possa solicitar uma informação, não é? E para que a pessoa escute. Eu solicito uma informação para você, né? Você é o ouvinte. Como é que você vai se comportar aqui? Esse é o estudo de quando nós estamos falando nesta parte de escutar e não de falar. Vamos lá então. Como é proibido induzir aqui, outra pessoa ao pecado,
não podemos pedir informação a menos que seja claramente permissível que o nosso interlocutor ofereça essa informação. Então, é proibido que a gente induza, que a gente fique, né, induzindo. Lembra aquele outro dia? O dia seguinte dizer assim, você fala daquele, pergunta sobre aquele, pergunta sobre o outro, engana a pessoa ali, mas o que você quer mesmo saber é sobre determinada pessoa. É proibido fazer isso, não é? Então, nós só podemos pedir aqui quando é permissível que a pessoa dê a informação, né? Portanto, para que possamos solicitar informação, é necessário que sejam cumpridas as seguintes condições. Ele vai dar 4 condições. Vou beber uma aguinha. Ele vai dar 4 condições para que nós possamos dar ouvidos a essa informação que nos pedem. Perceberam que eu mudei o tom de voz porque eu estou tentando me policiar nisso, me doutrinar nisso, me reeducar nisso. E é isso que nós estamos fazendo aqui, nos reeducarmos, porque nós sabemos sobre aquela metáfora de que nós conhecemos toda a Torá, sabemos como nos relacionar, nós sabemos tudo, mas quando nós chegamos neste mundo, o anjo dá um peteleco aqui no meio do nosso lábio, no meio do nosso rosto aqui, e nós esquecemos tudo. Esquecemos também, aqui nesse momento, as vidas passadas. Sim, eu sou reencarnacionista. As vidas passadas, as coisas que aconteceram, para que não influencie no nosso objetivo, no nosso propósito e nas nossas missões diárias. Então eu tento aqui reeducar o meu tom de voz, que é gritante, que é agressivo, e eu tento fazer isso todos os dias, acreditem. Esse é um treinamento que também diz respeito da nossa reeducação sobre Lashon Hará. Porque o nosso tom de voz também diz respeito a isso. Você pode falar a mesma frase agredindo ou acariciando uma pessoa, e você também pode escutar com uma escuta construtiva ou com uma escuta já pré-determinada, aqui já pensada por você para levar adiante como uma forma de Lashon Hará. Então o nosso ser se reeduca todos os dias, o tempo todo. 4 condições para nós podermos dar ouvidos à solicitação de alguma informação por alguém. Primeira condição: a pessoa a quem estivermos solicitando informação não poderá ser conhecida por inventar histórias sobre os outros, interpretar o seu comportamento de forma injusta ou chegar a conclusões precipitadas sobre o seu caráter. Aqui, nessa primeira, veja que é solicitando informações e as pré-condições. Nós somos o ouvinte, tá? Então eu falei ali, pode ficar confuso. Aqui nós somos o ouvinte, porque nós estamos na parte de escutar. Então, a pessoa que estivermos solicitando informação não poderá ser conhecida por inventar histórias sobre os outros. Nós estamos perguntando, somos nós que solicitamos a informação. Então, quem é o ouvinte? Nós que vamos ouvir, é nesse sentido, entende? Vamos ouvir o que ela tem a dizer. Não pode ser uma pessoa que é conhecida por inventar histórias, não é? Não pode ser aquelas pessoas que ficam inventando história de todo mundo. Interpretar o seu comportamento de forma injusta, por exemplo, ou chegar a conclusões precipitadas sobre o seu caráter. Essa é uma das condições. Segunda condição: ela não deve ter a fama de exagerar as suas descrições dos acontecimentos. Sabe aquela pessoa que você tem consciência? Você pergunta, você pode me dizer sobre se o sujeito A é uma pessoa idônea, é uma pessoa que eu posso, porque eu estou negociando com ele. Vamos pensar sempre aqui em negócios, para não entrar numa parte tão emocional, mas pode ser também de relacionamentos. A pessoa poderia te dizer, você é ouvinte agora, que vai ouvir a informação, a pessoa simplesmente poderia te dizer assim, é uma pessoa idônea, sei sobre ela muitas coisas boas, bons negócios,
não é? E ninguém reclama nada dos relacionamentos dessa pessoa com os amigos e tal. Acho que é uma pessoa legal para você conhecer, por exemplo, né? Ponto. Não sei nada sobre essa pessoa, não sei o que te dizer, acho melhor eu me abster de falar, porque senão eu vou estar fazendo lachonará, eu não tenho essas informações. Essas são respostas que a pessoa normal diz, mas existe a faladeira, a lachonarenta, aquela que tem se impregnado, já nasce com isso. Ela já está pronta para dizer, sim, é idôneo, faça qualquer negócio com ele. Ah, ele ganhou milhões aqui, aplicou na bolsa lá, ele fez isso, ela fez aquilo e tudo mais. Sim, é uma pessoa maravilhosa, até não sei por que não casou até agora. Porque fulano fez mal para ela, ciclano fez mal para ela é maravilhosa. Aumenta demais. Acaba até confundindo você como um ouvinte, ou nós como ouvintes, dessa informação. Você tem conhecimento que essa pessoa é exagerada. Aí tem muita gente exagerada, assim, exagerada na informação e tudo. Essa não é a pessoa certa para você pedir informações. 3. Possa-se assumir que ao saber que essa informação é necessária, olha só, possa-se assumir que ao saber que essa informação é necessária, ela não falará motivada pela malícia contra o objeto da mesma. Portanto, não podemos pedir informação de uma pessoa que não esteja com boas relações com o sujeito sobre o qual queremos obter dados. Veja aqui que nós estamos perguntando sobre pessoas. Mesmo que você queira fazer um negócio com aquela pessoa, mesmo que você queira, ter um relacionamento amoroso com aquela pessoa, é sobre a pessoa que nós estamos solicitando informações. Então, é muito óbvio aqui, uma das pré-condições é que você não vai perguntar, que nós não vamos perguntar, solicitar para alguém que não goste desta pessoa, a qual nós estamos perguntando, para alguém que está num desafeto ali com a pessoa, né? E olha só, essa primeira parte é bem importante. Possa-se assumir que ao saber que essa informação é necessária, ela não falará motivada pela malícia contra o objeto da mesma. Quer dizer, você assume ao saber que a informação é necessária. Você pergunta para a pessoa e esta pessoa sabe que esta informação é necessária. É a pessoa que sabe. Então você tem a noção de que ela não falará sobre esta pessoa com malícia. Veja que quando nós estamos falando aqui de solicitar informações, e é nós que vamos solicitar, mas para que nós sejamos ouvintes, aqui quem mais está sendo alertado somos nós, não é? Nós não estamos admoestando nem alertando esta pessoa. Olha, eu quero que você fale. Não, nós é que temos que prestar atenção para quem nós solicitamos informações, não é? Então, uma pessoa que não vá ter malícia sobre aquela e que também não esteja com algum desafeto com aquela pessoa, não esteja em briga, em litígio ou com algum mimimi, algum dentinho, sei lá, uma raivinha dessa pessoa, porque obviamente ela vai falar mal, não é? E condição ou pré-condição 4. Ficou claro que a informação é necessária para uma finalidade construtiva e que não resta nenhuma alternativa a não ser solicitar essa informação. Quer dizer, olha só, ficou claro que a informação é necessária. Você precisa dessa informação porque a finalidade de você obter essa informação é uma finalidade construtiva. Então, você vê a necessidade de solicitar a informação. Não, essa é uma pré-condição, que você não tenha nenhuma outra alternativa, tá? Seja esta alternativa. Por quê? Porque para nós perguntarmos sobre alguém para outra pessoa, nós já estudamos 101 dias aqui estudando Lachonará. Você vai estar fazendo algum tipo de fofoca aqui. É muito mais visível um possível Lachonará aqui. Então nós temos que ter essas pré-condições, não é? Isso precisa ficar claro que não resta outra alternativa. Você não pode chegar diretamente para a pessoa. Vem cá, você é uma pessoa idônea? Vem cá, você quer casar comigo? Você é uma pessoa boa? Você é um estudioso da Torá? Enfim, você é um recatado, por exemplo? Estou me direcionando como se fosse uma mulher falando para um homem. Nós não podemos fazer isso. Então, nós temos que entender que só resta essa alternativa. Vamos resumir aqui, então. Condição 1. Que a pessoa não seja aquele tipo que
inventa histórias. Que a pessoa também não seja aquela que exagera na resposta. Você perguntou algo objetivo, não é? E aquela que você pode saber que ela não tem nada de mal, não pensa nada de mal da outra, que ela não vai ter malícia, né? E por último, que essa seja realmente a única alternativa a ser buscada, senão você não deve perguntar a ninguém, solicitar a ninguém. E por que você não deve, a grosso modo, para fechar isto aqui? Porque nós estamos na parte da escuta. Então, você é que vai estar à mercê de fazer Lachonará ali. Lachonará com as orelhas, né? Não é mais ouvidos, já falei, né? Então é por isso todos os cuidados. Não é exatamente o cuidado aqui que nós estamos tendo com aquilo que a pessoa vai dizer. Eu estou vendo aqui quais são as condições para que você não faça Lachonará, não. Como nós estamos falando aqui na escuta construtiva, é para que nós não façamos. Então vamos agir de maneira correta, né, idônea, devagarzinho e entendendo isso. Essa é o Lachonará e as 4 condições. Agora, com amor e respeito. Esse com amor e respeito aqui do Sefer Shmirat HaLashon, do Hafetz Haim, desta parte do livro, diz respeito à máxima, por isso eu vou ler a máxima de novo. Repreender um irmão, seja ele quem for, tá? E de que religião for, em particular com amor e respeito, é cumprir 2 mitzvot. Agora nós vamos entender quais são as 2 mitzvot. E eu quero deixar uma coisa aqui clara. Como Bnei Noach, seguidores do judaísmo, sem sermos judeus, nós precisamos ter muito em mente aquelas 7 leis de Noah e tudo aquilo que nós chamamos de ramificação. Embora eu prefira dizer que são umas micro-leis, ali são outras leis derivadas das 7 leis de Noah. Então nós utilizamos aqui no nosso ensinamento do Hafetz Haim o sábio judeu, e nós utilizamos aqui praticamente em todos os nossos ensinamentos até agora os sábios e o que? Do judaísmo, o sábio do judaísmo. Então não é para judeus, é para nós. Nós estamos nos apropriando de maneira delicada e educada do judaísmo, do entendimento, dos ensinamentos, né, da grandeza do judaísmo para trazermos para as nossas vidas. Então fique tranquilo, se você é de outra religião, se você não é de religião nenhuma, não se entendeu ainda sobre isso, se você é ou não um judeu, se você é um Bnei Noach ou não é para nós, para a humanidade todinha. Então, com amor e respeito é o subtítulo aqui de nós vermos sobre a máxima. Nós sabemos que os sábios estavam dispostos a cobrir-se de vergonha para salvar outra pessoa da humilhação. Então, é aquele momento que você, alguém ali faz alguma coisa, por exemplo, em público, alguma coisa errada, você é sábio, essa pessoa não é. Você é sábio, essa pessoa não é. Ela faz alguma coisa ali que possa envergonhá-la, se alguém descobrir que foi ela, alguma coisa assim. O que os sábios faziam? O que você, como uma pessoa sábia, faz? Assume aquilo. Nós não estamos falando de coisas sérias que te leve à morte, por exemplo, ou que te leve à prisão, ou tudo mais. Não, mas se você puder atenuar a vergonha que esta pessoa pode passar, isto é uma atitude sábia. Olha só, a gente pensa às vezes que se abster de alguma coisa, fazer um silêncio qualitativo é a única maneira de sermos sábios ou aprendermos com todo tipo de pessoa. Às vezes é assumindo algumas coisas que não são exatamente nossas, mas que não fazem diferença para nós que já somos sábios. Então, assume para você. Aconteceu uma vez que Rabban Gamliel disse: acorde 7 juízes e mande-os ir ao sótão. Na manhã seguinte, Rabban Gamliel acordou, veja, olha só, aconteceu uma vez que Rabban Gamliel disse, estou de novo para vocês entenderem que era uma história. Desculpe, acorde 7 juízes e mande-os ir ao sótão. Na manhã seguinte, Rabban Gamliel acordou e encontrou 8 juízes aguardando por ele no sótão. Ele declarou: aquele que subiu sem autorização deve descer.
Shemuel HaKatan levantou-se e disse: eu sou quem subiu sem autorização. Na realidade, não foi Shemuel HaKatan quem subiu sem autorização, mas outra pessoa. Foi somente por causa do constrangimento que essa pessoa teria sofrido que Shemuel HaKatan admitiu isso. Isso está no tratado do Talmud Bavli, da Babilônia, no Talmud, no tratado Sanhedrin 11a, tá? Estou dando a fonte que o Hafetz usa aqui. Então, com certeza, devemos ajudar nosso amigo a corrigir um comportamento incorreto que pode causar-lhe constrangimento. Sem dúvida, se percebermos que um amigo nosso está agindo de forma contrária à Alahá, à lei, somos obrigados a informá-lo sobre isso em particular e, se necessário, repreendê-lo. Assim cumprimos tanto o mandamento de repreender o nosso semelhante, que está em Vaikra 19:17, quanto o de amar o nosso semelhante como a nós mesmos. Quando nós falamos aqui milhões de vezes sobre empatia, nós falamos que empatia, aqui eu me dei o direito de falar que empatia não é simplesmente você chegar para a pessoa e dizer: eu sei o que você está sentindo, mas é passar pela mesma coisa. E ainda assim você não vai sentir o mesmo que ela. Porque cada um vai sentir a mesma coisa de forma diferente. Mas, novamente, a grosso modo, aqui, de uma maneira mais superficial, é isso que quer dizer, é você passar por aquilo também, para sentir na pele o que aconteceu para aquela pessoa. Mas nós também podemos nos colocar no lugar dela de forma a provocar esse colocar no lugar dela. E nós cumprimos 2 mitzvot aqui, como diz na máxima, nesse momento. Quando nós assumimos, por exemplo, aqui ele assumiu que foi ele que subiu ao sótão sem ser chamado, né, e tudo mais, né, Rabi Shemuel HaKatan. E não foi ele, foi uma outra pessoa. Então aqui ele cumpriu aquele mandamento, como diz aqui em Vaikra 19:17, de repreender o nosso semelhante, mas em particular, ele chega e fala depois ou antes ali para aquela pessoa. Esse é o repreender em particular, aqui é uma demonstração de amor, você não quer expor a pessoa. Porque você subiu, não era para você subir, você não foi chamado. Entende? Mas essa demonstração você faz em particular, é uma mitzvah que você cumpre aqui. E a segunda mitzvah, que para mim é a mais importante, não é não envergonhar o outro, mas é se colocar exatamente no lugar do outro. Provocar esse colocar. Por quê? Porque você não vai subir, porque você não foi chamado, porque você é sábio. Mas aqui você provoca essa situação. Faz de conta que foi você. Não é? Para quê? Para demonstrar aqui a segunda mitzvah do mandamento, justamente de Vaikra 19:17, de amar o semelhante como a ti mesmo. Você não queria que no meio de uns quantos você lá é um rabinaço, no meio de uns outros quantos rabinos que nem são às vezes tão grandões como você não quer ser envergonhado por um maior ainda que chega e diz: como é que você sobe se eu não te chamei? Não é? E vai demonstrar em frente aos outros. Você não quer ser esse, então você vai agir em prol desta pessoa, cumprindo aqui as 2 mitzvot que diz respeito à máxima. E não custa nada, né, gente? A pessoa que é sábia, olha só, pensa bem. A pessoa que é ignorante, ou que se acha muito melhor do que os outros, ela não vai fazer isso. Não, ela não vai fazer isso, porque imagina, vão achar que fui eu. O sábio não está preocupado com isso. O que vão achar se fui eu, se não vão achar que fui eu. Eu vou cumprir os mandamentos da Torá, não é? As coisas que diferenciam uma pessoa sábia de uma pessoa não tão sábia ainda, de um aprendiz, de alguém que está no começo dessa vida de entendimento, dos relacionamentos, de como se portar, de quando você quando você aprende realmente coisas e você memoriza isso, você internaliza isso, essa pessoa que se transformou nesse sábio, essa pessoa não está preocupada com o que os outros vão pensar ou vão deixar de pensar. Ela quer simplesmente ajudar, servir e não custa nada. Não custa nada. Você sabe que o próximo ali ignora aquela lei que não pode entrar por aquela porta.
você vê que realmente ele entrou sem noção. Ele entra lá dentro, você também entrou, mas você sabia que podia entrar, porque você sabe, você foi convidado, vamos dizer assim. E ele vai escutar ali um sermão, né? A pessoa dizendo quem foi que mandou vocês entrarem aqui, quem foi que entrou sem ser chamado. Você sabe que ele ignora isso. Você é sábio, não custa nada se colocar no lugar dele e dizer que foi você. Levantar a sua mão e dizer que foi você. Quando a gente vê um dia como esse, muitíssimo simples e curto, porque simplesmente já acabou, a gente pensa, mas isso aí é tão simples. Nem é, isso aí é tão comum, é tão fácil. Nananina, não. Você tem vários exemplos, então coloque aqui nos comentários. Você tem vários exemplos sobre pessoas que fazem isso? Não, que ela assume o problema da outra, assume o fiasco da outra, para que a outra não passe vergonha, para amar o semelhante como a si mesmo, justamente porque sabe. Você vê pessoas agindo assim? Eu não vejo, eu vejo muito poucas. Geralmente eu vejo o contrário, inclusive. A pessoa apontando quem foi que entrou sem ser chamado, apontando quem é que fez, sei lá, quem é que fez aquela coisa errada naquele determinado momento, apontando. Ou pior, se retirando de fininho, não assume, não ajuda e se some simplesmente. Então, realmente, se você tem exemplos de pessoas que assumem os erros dos outros, claro que não vai ser uma ameaça para si mesmo, que assume algumas coisinhas ali dos outros em prol de que essa pessoa não passe vergonha, em prol de shalom daquela comunidade, daquele grupo de pessoas, daquele lugar, não é? E se colocando no lugar dela porque é sábio, porque entende que isso não leva a nada, não vai nem te diminuir, nem somar nada. Você pode fazer isso, até porque o sábio que age assim, os demais que conhecem ele como sábio, sabem que ele está se colocando, ele está se apresentando como culpado para proteger alguém, para proteger alguém da vergonha, não é? Porque se ele é sábio, as pessoas que convivem sabem que ele é. Comente aqui embaixo se você conhece essa pessoa, que se coloca no lugar do outro, literalmente. Sente no couro, diz que foi ele, só para o outro não passar vergonha. E porque amou o próximo como a si mesmo. Pode comentar aí, vai ter 2 comentários, um meio. Quantos vai ter? Quando alguém ajuda o seu semelhante a aprimorar o seu serviço divino, está dando uma grande alegria, por assim dizer, a Hashem. Pelo contrário, quando alguém blasfema contra seu semelhante perante os outros, por ter se comportado impropriamente, o que Deus ganha com isso? Porque aqui a gente fez um atributo como se Deus tivesse atributos, ele não tem, muito menos os atributos que são dos homens, das pessoas, não é? Porque não só porque ele é aquele que criou os conceitos dos atributos e tudo, mas porque tudo aquilo que é um atributo corpóreo, ou é um atributo corpóreo não, mas um atributo do ser humano, não é um atributo que Deus possa viver aquilo, que Deus possa sentir aquilo. Ele não se subjuga às coisas das criaturas, a gente emula aquilo que ele demonstrou como atributo nas suas ações. Então a gente fala que Deus se alegra quando você lida com o semelhante como se fosse com você mesmo, não é? E ele fica aqui, o que que ele ganha com isso? Ele se entristece quando nós fazemos o contrário. Aqui quando ele diz, por ter se comportado, blasfema contra seu semelhante perante os outros, por ter se comportado impropriamente. Aqui você está envergonhando o outro. Olha, a primeira mitzvah de não envergonhar o outro, aqui você está envergonhando. E segundo, você não está se colocando no lugar dele e nem assumindo por ele. Então, você está depreciando e prejudicando esta pessoa. Aquelas 2 mitzvot que você poderia ter feito, aqui você fez 2, ao contrário. Você não fez um preceito bom, você não fez um preceito, né? Eu disse o preceito ao contrário, você simplesmente negou os preceitos, não é? Você fez Lashonará. Entenderam Lashonará da escuta aqui? As 4 pré-condições para que a gente realmente saiba o que vai escutar, o que escutar, por que escutar. Então é perguntar para a pessoa certa.
Essas pré-condições aqui dizem respeito a nós sabermos perguntar para a pessoa certa. Não aquela que exagera, não aquela que não gosta da pessoa a qual nós vamos perguntar, não é? Não aquela que, vamos ver aqui uma outra alternativa aqui, ó. E quando não tem alternativa, inclusive, quando não resta nenhuma alternativa. Esse foi o dia 101 de não fazermos Lashon Hara e fazermos Shmirat Lashon. Um vídeo bem curto, uma coisa muito simples, que parece que todo mundo sabe e tudo mais. Então, da próxima vez que você faça esse teste com você, vai que acontece isso, né? Estiver numa situação onde não vai te prejudicar, mas pode envergonhar o próximo, uma situação onde você possa realmente assumir o lugar do outro. Não é simplesmente dizer, eu sei o que você está sentindo. É sentir, é dizer, fui eu que subi sem ser chamado. Você pode fazer isso? Então faça isso. E aí, em particular, você pega esta pessoa, puxa esta pessoa e fala particularmente para ela que ela não agiu de forma correta, de forma judaica, porque este é um estudo judaico. São, então, 2 mitzvot numa só. É dois coelhos com uma cajadada só. Mas não é para matar coelhos, mas enfim, essas alegorias que inventam desses dizeres aí cotidianos aí que eu gosto muito, sabe? Sempre tem alguma coisa na minha cabeça. Então eu espero que vocês tenham gostado, que foi curto, que estejam aprendendo, que agora estejam aprendendo a escutar. Pergunta para a pessoa certa. Aprende para quem perguntar que, pimba, você vai acertar. Não é? Vamos hoje ler o Salmo 101. Se vocês estão gostando, comente aqui embaixo como está a sua vida. Se está modificando, se está valendo a pena, se está fazendo sentido. Né? E todo aquele resto de coisa que ajuda o canal a engajar aí, que é curta, comente, compartilhe, aquelas coisas todas. Vamos ler aqui, mas o mais importante é que você esteja se modificando. O mais importante de tudo, de qualquer coisa, é que você esteja se modificando, é que você esteja indo dormir melhor e acordando melhor, tendo seus relacionamentos durante o dia cada vez melhores, porque nós que estamos aqui no treinamento, contamos conosco e com você que está chegando agora. Nós contamos com todos os seres humanos para que nós tenhamos realmente uma redenção, e uma redenção logo e final. Vou ler o Salmo 101, mas eu lembrei de uma cosita bem importante. Como eu sou uma pessoa que adepta na parte judaica e esotérica, de acreditar sim e não haver outra maneira de ter a lógica da nossa vida como ela é, de ter sofrimento, não ter sofrimento, na reencarnação. Então eu sou uma reencarnacionista. O que eu quero dizer aqui? Muitas pessoas que vivem, falecem, nós estamos entre meio essas pessoas. Nem sempre todo mundo está no mesmo degrau. Não é? E ninguém é melhor do que o outro, mas ainda não chegou lá. Então, nós convivemos com pessoas que chegaram recém no planeta, com pessoas que estão há muito tempo no planeta, com todo tipo de alma, com todo tipo de expressão, né? A alma expressa através da personalidade todas as características emocionais e tudo mais que a pessoa, intelectuais que a pessoa tem. Por isso é importante que nós estudemos, para que a gente fique aglomerando bastante estudo, que quando voltar vamos estar afiados. Então, na vida nós encontramos todos os tipos de pessoa. Nós não tem aquela sorte de encontrar só gente que sabe do que nós estamos falando. Então, nós precisamos treinar, nós precisamos aprender, nós precisamos passar adiante todas essas coisas que são importantes para uma redenção de todos. Porque se eu estou aqui falando para pessoas que estão na primeira série, no primeiro ano, que agora é ano, estou alfabetizando alguém, mas eu nem sei sobre as letras, aí tem problema. Se eu estou alfabetizando alguém que já está lá no 5º ano, esta pessoa já está adiantada. Então, são vários níveis de pessoas misturadas, vivendo juntas. Por isso, nós saímos do Egito todos os dias, porque do Egito de Mitzrayim, vieram um povo misturado. E essa também é uma boa metáfora para as almas misturadas, sim. Umas mais elevadas, umas menos elevadas.
A nossa obrigação é trazermos todos o mais próximo possível da redenção para que ela aconteça com todos, porque isto é coletivo, você não se salva sozinho, até porque nós não estamos querendo nos salvar, também é uma metáfora. Se Deus colocou nós aqui no mundo, não é para nós nos salvarmos do mundo, porque o mundo não é mau, é para nós aprendermos a conviver juntos. E servirmos a Hashem. Eu realmente espero que você tenha gostado. Foi curto, mas é importante. Você sabe escutar? Sabe para quem perguntar? Quero ver. Salmo 101, justamente porque hoje é o dia 101. Salmo de David. Sobre bondade e justiça, entoarei uma canção a ti, Hashem. Quero louvar. O caminho da integridade buscarei. Quando o alcançarei, sentir-me-ei então com o meu coração puro no recinto de meu lar. Não pousarei meus olhos sobre qualquer ação perversa. Atos desonestos abomino e deles não participarei. De um coração perverso me afastarei e não conhecerei o mal. Aquele que secretamente calunia seu próximo, eu destruirei. Aos de olhar insolente e coração presunçoso, não tolerarei. Buscam meus olhos os fiéis da terra, para que comigo habitem, e os que trilham caminhos justos, para dentre eles escolher os que me servirão. Não habitará em meu lar o que difama, e não permanecerá ante meus olhos aquele que falta com a verdade. A cada manhã hei de exterminar o ímpio da terra, para livrar de todos os malévolos a cidade de Hashem. Amém, amém. Tenham todos um maravilhoso dia. Shavua Tov. Até uma próxima oportunidade.